Euclides da Cunha. Me impressiona essa indiferença. O descaso que se tem neste país por tudo que devia ser do interesse geral. Dom Pedro I, sem nunca deixar de ser João Coragem. Aqui você vai ter amor, que você não tinha lá. Todos personagens da nossa própria história. São presentes tão fortes na cabeça das pessoas. Ainda hoje tem gente que me chama de João Coragem. João Coragem foi 69, 70. Vamos festejar com o diamante do João Coragem. Tá aqui. Os que condenou ele. Me dá esse troço. Os intolerantes. Os que não sabem compreender, nem pensar, nem entender. Vão festejar comigo. Tá aqui. Faz tempo a beça, né? E tem gente que ainda me chama de João Coragem quando eu passo. Ó, João Coragem ainda. É que é difícil esquecer um dos maiores sucessos em preto e branco da TV. Em 1970, um dos capítulos de Irmãos Coragem foi mais visto do que o final da Copa do Mundo, em que o Brasil foi tricampeão contra a Itália. Mas ela veio comigo, isso não prova que ela tá do nosso lado contra o pai dela? Ah, quer dizer que agora fica tudo bem, né? Agora ela vai viver aqui e você não vai fazer nada contra o pai dela. O que eu faço ou deixo de fazer não tem nada a ver com a minha mulher. Eu me formei junto com a televisão. A televisão foi andando e eu fui andando junto. Isso é gostoso. Eu acho que eu sou dos poucos que foi andando junto com a televisão. Com vocação para galã desde a primeira telenovela brasileira, esse ator se casou para sempre. Juntos por 59 anos, Tarcísio e Glória protagonizaram um amor de sucesso, que começou onde mais? No bastidor do espetáculo. Eu conheci Glória em 61. No teatro? No teatro. E aí? Eu estava exatamente assim. Aqui nós temos uma tela. No teatro, um palco. Eu estava assim, de repente eu vi Glória Menezes passar. Falei, que mulher bonita, interessante. Falei, bonita. Se ela for para lá, ela vai voltar para cá, vou ficar de olho. E eu vi ela aí e vi ela voltar. Gostei muito. E perdi de vista por alguns meses. E um dia nós fomos trabalhar juntos. Logo deu certo. Com a principal coadjuvante, Tarcísio estreou na Globo. Era 1967, na novela Sangue e Areia, de Janete Claire. Para o público, foi sempre amor à primeira vista. Fazíamos as cenas aqui no terraço da TV Globo. Montávamos a arena com a arquibancada, com Dona Sol de Alcântara, linda lá, maravilhosa. Muita figuração. E eu toreando ali, enfrentando o touro, pegando o touro. O touro era uma cabeça de boi montada em cima de uma rodinha de bicicleta. Mas era uma coisa muito bacana e muito convincente. O casamento com Glória deu frutos na tela e fora dela. Tarcísio Filho seguiu a profissão que aprendeu ainda pequeno, assistindo os pais. Tá bom, eu acho que eu tenho mesmo muita sorte com as mulheres. Elas dizem que eu pareço aquele ator de novelas. Como é que ele chama mesmo? Quem? Aquele lá, aquele rapaz, o Tarcísio Filho. Eu não sei nem traduzir o que é o nosso amor. É uma coisa tão diferente. Né, bem? Eu tenho uma necessidade de estar perto dele. Eu preciso dele e ele precisa de mim. Amor meu. Já tenho o meu jeito de chamar. Eu já tenho um jeitinho. Amor meu, amor meu. Querida amada. O cenário preferido de Tarcísio era a Fazenda. Ei, boi! Um papel que revelava muito do ator. É um lado que eu não gostava, eu não gosto muito de mostrar. Eu tenho um certo pudor de mostrar. Porque, na verdade, eu não sou o especialista. Eu procuro saber o melhor possível, me informar o melhor possível, me cercar das pessoas que mais conhecem as coisas, me aconselhar, né? E errar o mínimo possível. E tenho acertado muito, graças a Deus. Esse ator não tinha medo de estreia. Já era consagrado na TV quando se arriscou em tela maior. Com Glauber Rocha, fez o último filme do cineasta, A Idade da Terra. No
No mesmo ano, não se intimidou com o beijo no asfalto em Neila Torraca, um espanto para a época, quando emprestou o corpo para o personagem de Nelson Rodrigues. Bom, 60 trabalhos na TV. De todos os anos de nossa vida. 22 longas no cinema. Até o cadáver. e 31 peças de teatro. Não, na verdade, eu altero minha cabeça faltando 15 minutos. Eu convivi intimamente durante meses com muitos personagens diferentes de mim e que me enriqueceram como pessoa. A minha maneira de encarar as pessoas, o mundo, os acontecimentos, né? E com certeza somaram muito, sabe? Acrescentaram muito a eu próprio, muito mesmo. E eu espero que tenha acrescentado às pessoas para quem eu dirigi o meu trabalho. Aliás, tenho certeza que acrescentou. Personagem imortal da dramaturgia brasileira, pouco pensava na morte. Eu não mudei, ou pelo menos eu procuro não mudar. Eu procuro esquecer que os anos estão passando, entendeu? Eu planto uma árvore esperando vê-la daqui 30 anos ou 40 anos, por exemplo. Entendeu? Eu não tenho a preocupação de... Eu não vou ver, sabe? Eu acho que eu tenho que esquecer. E procurando conviver com os dissabores da idade, porque há dissabores. Esse negócio de melhor idade é um bluff. Atire-se na vida como um mergulhador no oceano. Você vai ver que lá no fundo, bem lá no fundo, você vai encontrar a resposta. Foi a TV que fez a fama desse grande intérprete. Mas Tarcísio Meira aprendeu o ofício da vida no teatro e nunca deixou de voltar aos palcos. Quem contracenou com ele fala de um ator talentoso, generoso, que sempre colocou o personagem à frente. Quem pôde ver, assim de tão perto, ainda escuta a voz poderosa que alcançava a última poltrona e sente a presença que hipnotizou plateias até o aplauso final. Foi nesse palco, em janeiro do ano passado, que as cortinas se fecharam pela última vez para um dos maiores atores brasileiros. Estamos sob a ameaça de forças obscuras e nós, humildes atores, tudo fazemos para lutar como soldados do lado certo da grande batalha. Não tenho outras palavras a dizer a não ser obrigado, obrigado e para sempre. Obrigado. Amigos e companheiros de trabalho lembraram o talento e a importância de Tarcísio Meira para a cultura brasileira. Hoje acabamos de perder um dos maiores nomes da TV, do teatro e do cinema do Brasil, Tarcísio Meira. Particularmente é com grande pesar que eu aqui estou falando isto, porque além de sermos grandes amigos, contracenávamos muito em nosso trabalho. Era um urso em cena, né? A gente brincava, lá veio o urso, né? Eu quero me lembrar dele com essa força, com essa determinação, e uma determinação de um brasileiro, sabe, democrata, libertário, amigo, leal, discreto, muito discreto. É assim que eu quero me lembrar desse grande amigo. Tarcísio vinha a galope e resgatava a mocinha. E nós suspirávamos por ele. Era o nosso grande galã. Tarcisão, como nós o chamamos. Grande colega, grande ator, grandes personagens. Mataram meu irmão, Jerônimo! O Tarcísio é nosso ator épico. O Tarcísio é o Brasil profundo. O Tarcísio é um herói que raras vezes o Brasil é capaz de produzir. Tarcísio Meira trabalhou comigo 50 anos. Um ser humano especial,
cheio de carinho, doce, compreensivo, sensível. O Tarcisão era família pra gente, avô dos meus filhos, amicíssimo da gente. E com ele vai a história da televisão brasileira. Eu não sei como vai ser o Brasil sem Tarcísio Meira. A gente não sabe viver sem ele, sem o talento dele, sem a beleza dele, sem a sabedoria dele, sem a dignidade dele, sem a elegância dele. Ele era um homem que, além de ser um grande ator, era um homem bonito por fora, mas também bonito por dentro. Esse é o Tarcísio Meira, uma elegância, uma delicadeza, um comprometimento. Descanse em paz, meu amigo. Você vire uma luz aí para nos ajudar nesse caminho que não tá fácil, não. Existem pessoas que a gente acha que não morrem, que a gente acha que não morrerão jamais. E são exatamente essas pessoas que permanecem em nós, que vivem em nós, até o fim, até o dia da nossa partida. Obrigado, Tarcísio, pelo riso, pela emoção, pela reflexão. Você vive em nós. Tarcísio, além de ser um galã, um dos homens mais bonitos que eu conheci, ele era um belíssimo ator. Eu imagino como está a Glória, que dedicou a sua vida a 3 coisas: a arte de representar a seus filhos e ao Tarcísio. Eu nunca vi um amor igual. Você quer casar comigo? Claro que eu quero, grandalhão. A coisa que eu mais desejo na vida é ser tua mulher. Tarcísio era uma figura muito significativa para mim, um grande colega, um grande companheiro, uma referência para tantos atores, para uma geração inteira e algumas gerações. Eu estou muito impactado com a ideia de não ter mais o Tarcísio por perto e ao mesmo tempo muito grato de poder ter tido ao longo dessa minha jornada algumas oportunidades de estar com ele, de dividir o set com ele, de aprender com ele. Viva o Tarcísio e viva o que ele deixa pra gente de memória e de aprendizado. Hoje a gente se despede do nosso querido Tarcísio Coragem, que ao longo de todas essas décadas não teve medo de se jogar com todo o seu amor e talento em personagens que só desafiaram todos os preconceitos, um ator que onde chegava mudava a temperatura do lugar com aquele sorriso solar, um defensor da Amazônia. Tarcísio, você deixa um legado de luz, de amor, de esperança para esse Brasil que está tão dilacerado. Sem você, o Brasil ficou muito, muito, muito mais pobre. E a nossa cultura vai ter uma dívida eterna com você. Você vai estar sempre tatuado no meu coração e na minha arte. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Esta noite, depois da estreia de Sob Pressão, a Globo vai reprisar o primeiro episódio da série Tarcísio e Glória, exibida originalmente em 1988. Depois, Conversa com Bial reapresenta 2 entrevistas do ator. No Corujão, tem Tarcísio Meira no filme Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. E o Globoplay vai abrir para não assinantes o acesso a filmes e a novelas protagonizados por Tarcísio Meira e também por Paulo José, 2 gigantes. Entre as produções disponíveis tem as novelas Por Amor e Roda de Fogo e os filmes Todas as Mulheres do Mundo, Saneamento Básico e O Beijo no Asfalto. Até amanhã. Até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Novo Rexona. Agora com 72 horas de